Hoje nós vamos falar acerca de validade do casamento, o artigo 27º. Vamos falar também do artigo 28º, processo preliminar. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. Nosso canal é um canal jurídico com o objetivo de aumentar a cultura jurídica dos angolanos, aumentar o nível de conhecimento que nós temos acerca da nossa lei. Então, para você ter acesso a esse conhecimento jurídico, basta seguir a nossa página. E nós estamos a falar do Código da Família, propriamente no tema de casamento. Já vimos a definição de casamento, vimos a ineficácia da promessa de casamento e tantos outros temas que estão relacionados ao casamento. E hoje, como tivera dito, vamos falar do artigo 27º, validade do casamento. Vou ler e depois a explicação vem aí. Artigo 27º, validade do casamento. O casamento só é válido quando celebrado perante os órgãos do registro civil ou reconhecido de acordo com as regras presentes na lei. Aqui este artigo 27º vem nos dizer que para que um casamento seja válido, deve ser realizado juntos ou perante os órgãos do registro civil. Quer com isso dizer, regra geral, que toda aquela pessoa que pretenda se casar deve fazê-lo junto ou perante o órgão do registro civil, ou um funcionário competente para essa realização. Mas depois vem também nos dizer ou reconhecido de acordo com a regra da presente lei. Aqui vem estabelecer uma exceção. Poderá não acontecer perante o órgão do registro civil, mas terá que ser reconhecido, ou seja, os processos devem ser levados junto ao órgão do registro civil de maneira a ser analisado como é que foi realizado o casamento e ter a sua validade, ter o seu reconhecimento. Estamos a falar, por exemplo, daqueles casamentos que é realizado na Igreja Católica, que o Estado angolano tem um convênio com a Igreja Católica, na qual o casamento realizado na Igreja Católica, depois de reconhecido junto ao órgão do registro civil, então aquele tem a sua validade no âmbito jurídico. Então, quando isso acontece, quando esse casamento acontece, então quando alguém casa simplesmente na Igreja Católica, deve a posteriormente levar os seus processos de maneira a ser reconhecido junto ao órgão do registro civil. Além deste caso, temos também outra situação que tem a ver com o artigo 37º, que fala acerca dos casamentos urgentes. Existem situações na qual o casal chega à conclusão, mediante uma situação iminente, por exemplo, de risco de morte de um dos cônjuges ou um dos cônjuges, então, para garantir o direito, salvaguardar o direito de outra parte, então o casal decida fazer um casamento urgente. Imaginemos, por exemplo, que estamos perante a um parto de risco. Então, para garantir o direito que poderá ter aquela pessoa, caso ela venha a falecer, então poderá ser realizado um casamento urgente de maneiras a salvaguardar estes direitos. Então, quando isso acontece, os procedimentos, como diz o tema, é urgente, logo quer dizer que não vai ser possível cumprirem com todos esses trâmites legais, marcação do casamento, a busca de todos os procedimentos, não vai ser possível cumprir. Então, depois da realização deste mesmo ato, há necessidade de irem reconhecer junto do órgão do registro civil, de maneira a este casamento ter a sua validade. E quanto ao detalhe acerca de casamento urgente, não fiquem preocupados, porque nos artigos posteriores nós vamos falar propriamente do casamento urgente, como é que acontece, e vamos dar uma explicação mais detalhada. Aqui o mais importante é darmos um exemplo quando é que um casamento realizado ou quando é que um casamento deve ser reconhecido junto
junto do órgão do registro civil. Agora vamos passar no artigo subsequente, artigo 28º, processo preliminar. Vamos ler. A capacidade matrimonial dos nubentes é comprovada mediante o processo preliminar organizado perante o órgão do registro civil competente. Estamos aqui a falar da capacidade matrimonial e nós já falamos no artigo 23º a capacidade para contrair casamento, que é a mesma coisa que capacidade matrimonial. Então, para que um indivíduo realiza ou venha a se casar, é necessário que se cumpra alguns procedimentos legais. É necessário que tenha, no mínimo, 16 anos para homem e no mínimo 15 anos para a mulher. Quer com isso dizer, se alguém tiver abaixo, se um homem tiver abaixo de 16 anos, não poderá se casar. Se uma mulher tiver abaixo de 15 anos, não poderá se casar. Quer com isso dizer que não está a cumprir aquilo que são os requisitos legais, aquilo que são os requisitos que a lei exige, para sermos mais específicos. E também tem outro caso que está ligado à demência. Alguém que tem problemas mentais não pode, por lei, não pode realizar o ato matrimonial. Então, esses indivíduos não poderão concretizar este objetivo, não poderão realizar esta pretensão. Temos outros que já explicamos nos artigos anteriores, que tem a ver com os impedimentos relativos, impedimentos absolutos. Por exemplo, se alguém for casado, por mais que esteja separado com a sua ex-parceira, enquanto não se divorciar de um casamento anterior, não poderá contrair o outro casamento. Então, não cumprindo esses pressupostos legais, então essa pessoa não poderá realizar o seu matrimônio. Eis a importância do processo preliminar, que é analisado todos esses fatores. Mas como é que esse processo acontece? Como é que se faz essa análise para chegar à conclusão que esse indivíduo não tem 16 anos ou que esse indivíduo tem alguma demência notória que não pode se casar? Como é que isso é feito? Isso nós vamos ver no artigo seguinte, no artigo 29º, que vamos falar da declaração inicial. Isso é aí onde nós vamos falar deste processo, como é que começa, na verdade, esse processo preliminar. Então, para você ficar por dentro desses temas, basta seguir o nosso canal. Conhecimento jurídico de forma gratuita. Aqui não se paga absolutamente nada. É só seguir a página e começar a ser notificado quando nós partilharmos um conteúdo. Tão simples como isso. Aqui não se inventa. É só seguir a nossa página. Estamos no TikTok, no Facebook e no YouTube. Basta você seguir as nossas páginas numa dessas redes, terás acesso aos nossos conteúdos. Por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Mas não esqueça que no próximo vídeo vamos começar a falar da declaração inicial. Então, até o próximo vídeo. Bem-aja.